Amados irmãos, abra a Bíblia de vocês comigo, em Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 41. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 41. Quem achou, diga amém. Agora é uma benção, né? Quem não achou, tem um telão ali para agora também. O Pedro é menino abençoado, né? Amém. Marcos capítulo número 5, versículo de número 41, diz assim: E tomando a mão da menina, disse, Talita cumê, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Amém, aleluia. Pode se sentar, meus amados irmãos. Sinta-se à vontade na presença do Senhor, na casa do Senhor, toma seu assento. Meus amados irmãos, é como eu sempre brinco e sempre falo, essa visão de Jesus. Jesus era um homem extraordinário, um homem impactante. E não tem um lugar que Jesus passa que ele não faz algo diferente, né? E hoje, ali, quando eu ainda estava no meu trabalho, Deus, não sei porquê, Deus colocou esses 3 louvores no meu coração. Então, o primeiro louvor ali, ele fala de algo profundo. Ele fala assim, está chorando por quê? E ali eu falo, mas por que está chorando por quê, Senhor? Por que essa pergunta? Está chorando por quê? Se eu não estou chorando, eu não estava chorando, né? E aí eu falei, por que está chorando por quê? E depois vem um segundo louvor. Então, o primeiro louvor fala de choro, né? O segundo louvor depois vai falar de uma lembrança de uma promessa que Deus fez, né? Então, Deus estava falando no louvor, eu me lembro de ti, eu me lembro daquilo que eu declarei, que eu falei. Então, eu falei, primeiro, Deus está falando de um choro. Segundo, Deus está falando de uma promessa. E terceiro, Deus estava falando de um alívio, né? Que foi o terceiro louvor que tocou hoje. Eu falei, Deus então está falando de um choro, uma promessa e um alívio, né? Então foi se encaixando as coisas. E ali então Deus começou a ministrar uma palavra no meu coração, né? Uma palavra que veio no meu coração. E ali então eu comecei a entender por que Deus estava falando comigo através daqueles louvores e por que Deus estava falando. Depois o pastor então pediu para mim estar dirigindo o culto e trazer uma mensagem. Então ali eu entendi claramente que Deus queria falar. Não sei se é com todos, talvez seja com uma pessoa só, talvez seja com uma, né? Mas eu sei que Deus quer tratar com alguma pessoa aqui hoje, né? E não importa a forma que você chegou aqui, eu tenho a certeza, a convicção que Deus vai marcar a sua vida no antes de entrar no culto e depois de você sair do culto, né? Então Deus é poderoso para fazer aquilo que muitas vezes nós não imaginamos. Então, eu lembrando disso, então eu comecei a lembrar, falei, Jesus era um homem extraordinário, por onde Jesus passava, Jesus, ele tirava o choro das pessoas, ele enxugava as lágrimas das pessoas, ele colocava uma promessa na vida das pessoas, trazia um alívio na vida das pessoas. E ali, então, eu comecei a lembrar de algumas passagens, Deus então começou a ministrar algumas passagens no meu coração. E a primeira história que começou a vir no meu coração foi Jesus, né? Jesus, um certo dia, ele entra num barco, e Jesus ele vai atravessar, né, o mar ali, então ele vai numa cidade. E quando ele entra naquela cidade, e eu sei que Jesus não entrou naquela cidade por acaso, ele tinha um propósito, só que os discípulos que estavam com Jesus não sabiam o motivo que Jesus estava entrando naquela cidade, né? Então Jesus, quando ele entra naquela cidade, a história diz que um homem sai ao encontro de Jesus, um homem que estava possesso por vários demônios. Aquele homem ele vai de encontro a Jesus, e a história diz então que começa a narrar o perfil desse homem. Ele fala que ele era um jovem, um homem que estava possesso por vários demônios, e ali então naquela região ali várias pessoas tentaram deter aquele homem. Só que eles usaram todos os artifícios naturais, eles usaram tudo que eles tinham de força humana, eles usaram tudo que ele tinha de força física, e não conseguia deter aquele homem. Então a história diz então que vem alguns homens, aprisiona aquele homem, coloca corrente sobre aquele homem. E ali aquele homem então, movido pela força de demônios, ele então destrói todas aquelas correntes. E eles então, entendendo que não poderia se prender aquele homem na corrente, eles jogam aquele homem no cárcere. E quando aquele homem cai dentro do cárcere, ele quebra toda a cadeia. E aquele homem então passa a destruir toda aquela aldeia, ele destrói tudo que estava ali. Até que aquele homem então tem um encontro com Jesus. E a história diz então, quando aquele homem tem um encontro com Jesus, ele vai ao encontro de Jesus e ali ele se prostra diante de Jesus. Mas ali não era apenas um homem que estava se prostrando diante de Jesus, eram os demônios que estavam se prostrando diante de Jesus.
Ali os demônios reconheceram a grandeza e a soberania de Jesus. Eles então se prostram diante de Jesus e falam: o que temos nós contigo? Né? Porque eles sabiam que Jesus já estava repreendendo eles. E ali falam: então não manda que a gente vai para outro lugar, deixa que a gente entra ali naquela manada de porcos. Então eles pedem Jesus para entrar numa manada de porcos. Olha que interessante, Jesus então permite. Fala para o teu irmão, né? Fala para o teu irmão que está do seu lado assim: Jesus permitiu. Isso é muito profundo, sabia? Todas as vezes que os demônios tentarem tocar na sua vida, olha que coisa interessante, eles não podem tocar na sua vida sem a permissão de Jesus. Você está blindado pela presença de Jesus. Você está blindado pela presença do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador na sua vida, você passa a se tornar intocável. Então fala para o teu irmão que está do seu lado assim, fala: você é intocável. Né? Então isso é muito poderoso. A história então diz que aqueles demônios saem daquele homem, entram na manada de porcos e ali eles se lançam no precipício. Né? E ali a história diz então que aquele homem, depois de ser liberto, ele não entendeu nada que aconteceu, ele estava meio grogue, como a gente brinca, né? Ele não estava entendendo nada. As pessoas então vieram, explicaram para ele tudo o que aconteceu, e ele falou assim: então esse homem me libertou, na nossa linguagem de hoje, né? Então esse homem me tornou limpo, esse homem me tornou puro, então eu quero seguir esse Jesus. E a história diz então que ele insiste, irmã Cássia, ele insiste em seguir Jesus. Ele fala: não, Jesus, eu quero ir contigo. Você vai entrar no barco, você lá vai embora, mas eu quero ir contigo, eu não quero ficar aqui não. E a história diz, Jesus falou assim: não, você não vai comigo. Você vai ficar aí, você vai para a sua família. Olha que interessante, você vai para a sua família e você vai contar para toda a sua família o que eu fiz na sua vida. E isso fala muito comigo, com você. Jesus nos libertou. Quando nós tomamos a decisão de aceitar Cristo Jesus na nossa vida, uma dívida alta foi paga. O peso do nosso pecado caiu lá na cruz, por intermédio do sacrifício de Jesus. E Jesus falou assim: Pai, está vendo aquela dívida que o meu filho ali tinha? Aquela dívida ali está sendo paga hoje. Aquela dívida está sendo riscada hoje. E muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, mas Jesus fala assim: não, você vai ficar aí, aonde você não quer, para que muitas pessoas possam ver o quão grandioso eu sou na sua vida. E da mesma forma que eu te libertei, eu sou capaz de libertar toda a sua família. Então nós precisamos ter esse entendimento, que Jesus te libertou, mas Jesus também quer libertar toda a sua família. Jesus quer mudar a história de toda a sua vida. Eu acredito que o encontro que Jesus teve com aquele gadareno não durou mais de meia hora. Eu acredito que não durou mais de meia hora. E muitas vezes nós saímos da nossa casa, nós viemos até o culto. Quando nós chegamos aqui, muitas pessoas falam assim: mas um culto não vai mudar a minha vida. Muitas vezes até nós mesmos, né? A gente falta do culto, né? Fala assim: não, mas só hoje. Não, só hoje não tem problema não. Só que talvez era aquele culto, aquela 1 hora de relógio que você ia passar no culto, seria a hora que você teria um encontro com Jesus e Jesus ia mudar a sua realidade. Então nós sempre precisamos ter esse entendimento. Olha que interessante, aquele homem, né, ele foi até Jesus, não foi Jesus que foi até aquele homem. E isso fala muito comigo, com você. Nós saímos da nossa casa e viemos até a casa do Senhor para ter um encontro com o Senhor. Né? Então isso é muito importante. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele muda a nossa realidade. A realidade daquele homem era uma realidade terrível. Ninguém queria se aproximar daquele homem. Ninguém queria chegar próximo daquele homem. Mas Jesus foi capaz de mudar a realidade daquele homem. E eu acredito, a história não fala, mas a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Naquele dia que ele teve encontro com Jesus, teve um marco na vida dele, o antes e o depois. Então, ali a primeira coisa que Jesus fez foi libertar um homem. Jesus quer libertar toda a sua família, quer libertar todos os seus familiares. E Deus quer usar você que está aqui nessa noite para que a boa obra dele se conclua na sua casa. Amém? Você pode dizer amém? E o mais interessante, Jesus não parou por aí. Jesus era muito sábio, ele era um homem extraordinário, que a gente sempre brinca, sempre fala. Jesus então sai dali, ele sai daquela ilha, da ilha de Gadara ali, e Jesus então ele entra no barco novamente. E Jesus então vai em direção a Cafarnaum. E quando Jesus chega em Cafarnaum, novamente mais uma pessoa vai vir ao encontro de Jesus.
E agora, antes a gente viu que teve um homem simples teve encontro com Jesus, não foi? Agora a gente vai ver que um homem poderoso vai ter um encontro com Jesus. A história diz que um dos principais, né, dos chefes das sinagogas, ele vem ao encontro a Jesus. Né? Quem aqui sabe ou já ouviu falar o que é um principado, um príncipe da sinagoga? Quem aqui já ouviu falar que é um príncipe da sinagoga? Eu vou tentar traduzir para os dias de hoje para ficar mais simples. Né? Um príncipe da sinagoga, naquele período, era um homem muito influente, um homem muito poderoso. Né? Embora não tenha bibliografia completa desse homem na Bíblia, mas alguns estudiosos, algumas passagens dos evangelhos ali, vai narrar um pouquinho da história desse homem. Então, o príncipe da sinagoga era nada mais, nada menos que um homem. Ele era um homem muito rico, era um homem muito poderoso, religioso, era um homem que tinha o conhecimento da Torá, então ele manuseava, se fosse nos dias de hoje, ele sabia vários versículos de cor, várias histórias da Bíblia, tudo que você perguntasse para ele sabia te falar. Ele tinha um domínio completo da palavra de Deus, vamos dizer assim, né? Então ele sabia manusear. E o interessante é que ele era um homem responsável por cuidar de uma parte, né? Como se fosse, vamos traduzir para o dia de hoje, o templo, a igreja. Então, naquele período, os judeus eles tinham um local onde eles iam para adorar o Senhor. Então, eles prestavam culto, eles faziam leitura da Torá, eles faziam leitura das leis, dos manuscritos. Então, ele era esse homem que era responsável por fazer a leitura, conduzir o pessoal a fazer as orações. Ele também era responsável de escolher a pessoa que ia fazer a leitura da Torá naquele dia. Ele era responsável de escolher a pessoa que ia conduzir a oração naquele dia. Ele cuidava do templo, ele cuidava das ofertas, ele cuidava de tudo que estava relacionado. Traduzindo, como se fosse o pastor hoje. Imagina o pastor Carlos aí hoje, Sara, o pai da Sara ali. Imagina o pastor, ele fazia mais ou menos tudo que o pastor faz no dia de hoje. Então, ele era um homem muito influente. As pessoas, então, sentavam próximo daquele homem para ouvir a história, para tirar a dúvida da palavra. Não é assim? Quando a gente tem uma dúvida da palavra, que a gente fala, deixa eu ir lá no pastor, deixa eu perguntar ao pastor ali, para ele tirar essa dúvida aqui, não é assim? Então, naquele período, os judeus também faziam isso. Eles procuravam esses chefes das sinagogas para estar ali, né, orientando eles, tirando dúvida, uma série de coisas, para prestar cultos. Então, era um homem muito importante para aquele povo. Eles tinham uma cultura de hierarquia muito respeitada. Então, eles tinham essa hierarquia, eles seguiam a hierarquia e respeitavam. Então, ele era um homem muito poderoso. E o interessante é que, na maioria das vezes, as pessoas iam até o encontro desse chefe da sinagoga, só que naquele dia aconteceu algo diferente. Naquele dia, as pessoas não foram ao encontro daquele homem. Naquele dia, aquele homem foi ao encontro de Jesus. E aquele homem ele foi ao encontro de Jesus, não para buscar um conhecimento da palavra, não para buscar uma informação, para tirar uma dúvida, um esclarecimento. Ele foi ao encontro de Jesus, por conta estava acontecendo com ele o primeiro louvor. Ele estava chorando. Repete para o irmão que está do seu lado assim, fala assim, ele estava chorando. Tem hora que a gente chega diante de Jesus porque a gente está chorando, não é assim? Então, com aquele homem também não foi diferente. O lado humano dele, naquele dia, ele tinha um lado espiritual dele? Tinha, mas ele também tinha um lado humano dele. E o lado humano dele, naquele dia, conduziu ele até Jesus. Ele ouviu dizer que Jesus estava entrando em Cafarnaum. Então, ele não esperou duas vezes. Então, ele ouviu que Jesus ia passar por ali. Ele logo pegou o seu cavalo, pegou ali tudo que ele tinha ali em sua posse e aprontou-se ao encontro de Jesus. E imagino eu, então, quando ele se prostra, ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus em lágrimas, em pranto, em choro. E ali ele olha para Jesus, e ele fala, somente o Senhor pode me aliviar, somente o Senhor pode mudar a minha realidade. E tem coisas na nossa vida, meus amados irmãos, que ninguém pode mudar, somente o Senhor pode mudar a nossa realidade. E aquele homem era um homem poderoso, um homem rico, um homem espiritual. Vocês concordam comigo que ele já tinha procurado todos os recursos naquela época? O que dependia de oração, certamente ele foi e procurou outros príncipes da sinagoga, porque a gente vai continuar o texto, a gente vai ver que tinha príncipe da sinagoga lá na casa dele, irmã Carla. Então, ou seja, tinha outros pastores, como se fosse no dia de hoje, já tinha outros pastores na casa dele. Então, a oração não faltou, certamente eles já tinham orado
para que Deus pudesse fazer um milagre na vida deles, que a gente vai entender o que milagre é esse agora há pouco. E todos os recursos humanos que estavam acessíveis naquela época, que veio ali do Egito, que veio ali da Grécia, todos os recursos humanos ele também já tinha utilizado, que ele precisava de um milagre na vida da filha dele. E esse homem se chama Jairo. Todo mundo aqui vai lembrar da história desse homem. Então, Jairo era um príncipe da sinagoga, era um homem muito poderoso, muito rico, então ele tinha dinheiro para pagar o melhor médico daquela época. Então, certamente, a filha dele teve um encontro com o melhor médico daquela época. E nada pôde acontecer na vida daquela menina. Ele teve um encontro com os homens mais religiosos, mais espiritual ali do judaísmo. E nada aconteceu na realidade dele. Então, aquele homem ele percebeu que a única pessoa que podia fazer algo na vida dele era Jesus. E talvez você que está aqui nessa noite também, você já procurou o pastor, procurou o diácono, procurou várias pessoas, o irmão da intercessão, procurou várias pessoas. Talvez você procurou o médico, você procurou o dono da empresa, você já procurou todos os recursos humanos. E até agora a única resposta que você teve foi não. Só que isso fala muito comigo, com você. Jesus não queria que ele tivesse um encontro com Jairo através de uma terceira pessoa. Ele não queria ter um encontro com Jairo fazendo uma ponte com a terceira pessoa. Ele queria ter um encontro com Jairo face a face. Então, tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que não adianta você pedir para o pastor orar, é você tem que chegar diante do Pai. É você face a face com Jesus. Porque Jesus ele não consegue enxugar as suas lágrimas, não é assim, entre aspas, tá, amados irmãos? Jesus não consegue enxugar as suas lágrimas se você está longe. Jesus ele quer te abraçar. Jesus ele quer colocar a sua cabeça no peito dele. Ele quer enxugar as suas lágrimas com a mão dele. Porque só assim você vai ver o quão amado você é. Se outra pessoa chega até Jesus e pede por você e faz, você não se sente amado. Você sente que Jesus ama outra pessoa, mas você não. E Jesus não quer que isso aconteça na sua vida. Ele quer que você se sinta amado por Ele. Por isso que é necessário a gente fazer como Jairo, a chegar diante de Jesus. Então a história diz então que Jairo chega diante de Jesus, né? Ele clama a Jesus para que Jesus pudesse mudar a realidade dele. E naquele momento então Jesus se desloca até a casa de Jairo. Olha que coisa interessante. Então Jesus começa a enxugar as lágrimas de Jairo. Jairo então movido de fé, ele fala: hoje o meu milagre vai acontecer. Hoje a minha realidade vai mudar. Então aquele homem começa a enxugar as lágrimas, ele começa a se alegrar, um sentimento de alegria muito grande. Começa a tomar o coração daquele homem, os dois ali então, ele cheio de esperança, começa a caminhar em direção à sua casa juntamente com Jesus. E a história diz que Jairo não estava esperando, mas no caminho vai vir uma pessoa e vai adiar a promessa de Jairo. Olha que interessante. No meio do caminho, quando Jairo estava indo para casa, a história diz que surge uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, gastou todo o recurso que ela tinha, ela usou tudo que a medicina tinha para oferecer para ela naquele período. Aquela mulher vai ter um encontro com Jesus e vai falar assim: se tão somente eu tocar na orla do manto dele, eu jamais serei a mesma pessoa, eu serei curada. E a história então diz que aquela mulher entra no meio da multidão, uma multidão que estava apertando Jesus, Jesus custando a andar no meio daquela multidão. E quando a gente vai ver a história, geralmente o que seguia Jesus era aproximadamente em torno de 10, 15 mil pessoas, é quase que a população de Barroso, todo mundo junto. Aquela mulher então começa a andar no meio daquele povo, ela toca na orla do manto de Jesus. E a história diz que Jesus percebe que virtude sai da vida dele, que virtude sai dele. E ali Jesus então no meio da multidão fala: peraí, quem me tocou? E os discípulos então ali meio querendo zombar de Jesus, fala assim: ai mestre, como o senhor me pergunta quem tocou o senhor? Olha a quantidade de gente que está aqui, todo mundo tocando o senhor, todo mundo apertando um ao outro. Como que o senhor vai me perguntar quem tocou o senhor? Como se fosse nos dias de hoje, era isso que os discípulos estavam falando para Jesus. E Jesus fala assim: alguém me tocou de forma diferente, porque virtude saiu de mim. Olha para você ver, então Jesus estava em direção para cumprir uma promessa, e alguém foi capaz de parar Jesus naquele período, alguém foi capaz de atrasar a promessa de outra pessoa, né? E ali fala duas coisas importantes. Primeira coisa, qual é a forma que nós temos tocado em Jesus? Qual é a forma que você tem tocado em Jesus? Qual é a forma que eu tenho tocado em Jesus nos últimos dias?
Vou ali, se Jesus fizer, está tudo bem, se não fizer. Ou nós temos a certeza e a convicção, né, que se a gente chegar e tocar na orla de Jesus mesmo, tocar na presença de Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Talvez Jesus está indo em direção a outros lugares, mas talvez você nessa noite pode ir em direção a Jesus e tocar em Jesus e Ele mudar a sua realidade. Talvez aquilo que você está esperando há 12 anos, como aquela mulher, há 10 anos, há 5 anos, talvez se hoje você tomar a decisão de fazer como aquela mulher, de tocar na orla de Jesus com fé, com a certeza, não, Senhor, não tenho a convicção, a certeza que hoje eu saio daqui uma pessoa diferente. Hoje Deus é capaz de transformar a sua vida, de mudar a sua história. E agora eu quero falar o segundo lado da moeda, né? O lado de Jairo. Agora imagina Jairo. Jairo está indo, Sara, Jairo está indo para a casa dele, em direção à promessa dele. Aí, no meio do caminho, alguém para e atrapalha o caminho dele. Como que estava a mente dele naquele momento, hein? Será que ele murmurou naquele momento? Será que ele falou assim, mestre, mas não é possível, mestre, que o senhor não está vendo que lá em casa a situação está feia, minha filha está quase morrendo, e o senhor vai parar aí para fazer milagre, para bater papo com outras pessoas? Será que Jairo pensou isso? Será que muitas vezes a gente não pensa assim com Jesus, não? Está tudo fluindo bem, as coisas estão indo bem na nossa vida, estava tudo dando errado antes, aí começa a andar bem. Está indo bem, irmã Carla, as coisas estão indo bem, de repente para de uma vez. Aí a gente fala, mas Deus, mano, o que está acontecendo, Senhor? Será que eu estou em pecado? Tem gente que fala assim, será que eu pequei? Será que eu errei? Aí o irmão que está do seu lado, ele vem e te conta uma benção. Aí o irmão do seu lado, irmã Cássia, fala assim, minha irmã, aconteceu algo extraordinário na minha vida, algo que eu estava esperando há tantos anos, aconteceu, foi realizado. Aí o lado humano nosso fala o quê? Mas não é possível, Senhor. Acontece na vida do A, acontece na vida do B, e agora que lá ia acontecer na minha vida, parou. Tem hora que a gente pensa assim, sim ou não? Nós somos humanos, tem hora que a gente pensa assim, porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Quando para alguma coisa na nossa vida, amados irmãos, não quer dizer que não vai acontecer. Já? Não quer dizer que não vai acontecer. Isso quer dizer que é necessário para que o milagre se torne maior na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado assim, parou? Pergunta ele assim, parou? Fica tranquilo que algo maior vai acontecer na sua vida. Era necessário que aquela mulher entrasse no caminho de Jesus. Porque se aquela mulher não entrasse no caminho de Jesus, Jesus teria chegado na casa de Jairo, e a filha de Jairo ainda não teria morrido. Ele ia chegar na casa de Jairo e a menina estaria com vida. E como que o nome do Senhor seria glorificado ali? Muitas pessoas iam jogar ali a responsabilidade para a medicina. Não, foi o médico que fez, foi o fulano que fez, foi o outro ali que orou e aconteceu. Então, tem coisas que às vezes parou na sua vida, se está tudo certo, você está caminhando, você está na presença de Jesus, você está caminhando com Jesus, parou, fica tranquilo, vai acontecer. Jairo tinha uma promessa, não tinha? Quando Jesus saiu com Jairo e foi em direção à casa de Jairo, Jesus não precisava falar nada para Jairo, mas ali Jesus já estava prometendo para Jairo. Jairo fez uma oração. O que é uma oração? Um diálogo. Ele falou assim com Jesus, Jesus, se o Senhor apenas colocar a mão na minha filha, ela vai ser curada. E Jesus sai em direção para fazer o quê? Colocar a mão na filha dele. Então é uma promessa. Jesus estava falando assim para ele, se você está crendo em mim, eu vou até a sua casa, eu vou colocar a mão na sua filha e ela vai ser curada. Então era uma promessa sem falar. Jesus estava prometendo para ele sem falar uma palavra com ele. E aquilo que Jesus promete, Ele é fiel para cumprir. Guarda isso no seu coração. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida vai acontecer. Não importa se vai demorar uma semana, se vai demorar um dia, se vai demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, vai acontecer. Aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. O Senhor, Ele não é capaz de te prometer algo e não cumprir. Aquilo que Ele prometeu vai concluir. E o interessante, então, que aquela mulher ali, então, a história diz que enquanto Jesus chega diante daquela mulher, aquela mulher fala, não, foi eu que toquei no Senhor e eu fui curado. E a história diz que enquanto Jesus estava falando para aquela mulher assim, a tua fé te salvou. A história diz que chegam outros príncipes, outros homens ali das sinagogas, outros chefes da sinagoga e fala assim para Jairo, ele chega tristes, chega carisbaixos, abatido, fala, Jairo, pode deixar Jesus para lá, pode deixar Jesus de lado. Não precisa ocupar mais ele mais não, porque
Não queria te dar essa notícia, mas infelizmente sua filha veio a óbito. Então aqueles homens que eram homens de fé, homens da palavra, homens que conheciam a Torá, vêm entregar uma má notícia para Jairo. Olha que interessante. Então tem coisas que às vezes parou na nossa vida, vem outras pessoas que às vezes até homem e mulher de fé, ele vem e te entrega uma palavra negativa, não vai acontecer. Agora imagina Jairo indo em encontro à casa dele, ele recebe essa notícia, certamente a tristeza que é natural no ser humano, isso é natural em todo ser humano, a tristeza toma o coração daquele homem, e aquele homem agora sente vontade de chorar. E aí novamente eu lembro do louvor, Jesus então olha para Jairo e fala, está chorando por quê, filho? Só creia, fica tranquilo, está tudo certo. Aí eu pergunto para os irmãos que estão aqui nessa noite, está chorando por quê? Fica tranquilo, está tudo certo. Jesus é contigo. A história não narra, né, o percurso correto, mas se a gente estudar um pouquinho, talvez a gente consiga encontrar o percurso. Às vezes a gente acha que o percurso que Jesus caminhou era daquele na esquina, não era, muitas vezes era percurso longo. Então, às vezes é percurso demorado, mas vai acontecer. E Jesus ali sereno, imagina, eu quero que nessa noite você ouça a voz de Jesus falando contigo, de forma serena, fala, filho, você está chorando por quê? Somente creia. Ou seja, vai acontecer, fica tranquilo, vai acontecer. E ali então imagina o que Jairo, que tinha tomado o sentimento de medo, de choro, a vontade de chorar, lembrando da filha, lembrando dos momentos que ele brincou com a filha, dos momentos que ele correu com a filha, dos momentos que ele sentou na mesa para comer com a filha, dos momentos de alegria que os dois teve junto, ele lembrando de todas essas coisas e percebendo que aquele momento foi embora, ele começando a chorar, agora vai brotar novamente um sentimento de esperança. Que nessa noite, ainda que as pessoas falem para você que não vai acontecer, que a sua vida não vai mudar, que o seu casamento não vai mudar, que a sua vida espiritual não vai mudar, que o seu ministério não vai para frente, ainda que as pessoas falem que o seu filho não vai ser nada, ainda que as pessoas falem que nada vai acontecer, que aquilo que você está pedindo para Deus não vai acontecer, não deixe que o sentimento de medo tome o seu coração nessa noite, e tenha esperança como Jairo, tenha um dedinho de fé e de esperança, porque o Senhor vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Aleluias. E a história então diz que Jesus então, ele vai em direção à casa de Jairo, e quando ele chega na casa de Jairo, ele dá de encontro ali então com um velório. E às vezes as pessoas vão falar contigo assim, não, já está fedendo, não vai dar certo, já deu, não tem como mudar mais, já acabou, vamos preparar todos os preparativos aqui, já deu, agora não dá mais. Você tem Jesus na sua vida, mas agora não dá, agora já foi, o que tinha que ser feito, já se fez. E ali Jesus então fala para aquele povo, gente, fica tranquilo, ele só está dormindo. E a história diz que todos que estavam ali começam a rir de Jesus. Até os homens religiosos riram de Jesus. E Jesus então manda todos saírem da casa. E ali Jesus permite que fique apenas 6 pessoas. Jairo, a esposa de Jairo, a filha de Jairo que estava ali morta, e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali Jesus então fala esse texto que a gente leu. Marcos capítulo 5, versículo 41, tomando a mão da menina e disse, Talita comê, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você. Tem vida aí naquilo que você estava achando que está morto? Você vai olhar hoje, naquela situação que você precisa que Deus trabalhe na sua vida, você vai olhar como uma situação perdida, você vai olhar como aquele sacerdote, como as pessoas que estavam ali na casa de Jairo, como uma situação que já estava morta, ou você nessa noite vai olhar como Jairo, ainda que todo mundo fala que morreu, eu ainda acredito que tenha vida. Você pode repetir comigo nessa noite? Ainda que as pessoas digam que já morreu, eu ainda acredito. Não acredita não, vamos lá de novo. Eu ainda acredito, fala firme, que tem vida. Aleluia. Então é isso que o Senhor espera. Ainda que todo mundo ache que a situação não vai acontecer,
Você precisa acreditar que vai acontecer. E Deus vai tirar do caminho todos aqueles que acham que não vai acontecer. Amém? Então feche os seus olhos, meus amados irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pedir para Ele nessa noite, ou que você possa imaginar. Mas assim, como nesse percurso Jesus fez uma libertação, que foi aquele endemoniado de Gadareno, Ele fez ali uma cura e fez uma ressurreição, trazendo ali, enxugando lágrimas, livrando uma pessoa do choro, trazendo uma promessa e trazendo um alívio. É isso que o Senhor quer fazer contigo nessa noite. Eu vou pedir o Pedro para colocar um louvor ali. Enquanto ele vai colocar um louvor, eu quero que você feche os seus olhos. Esqueça das pessoas que estão ao seu lado. Esqueça de mim, esqueça de tudo que está acontecendo à sua volta nesse exato momento. Eu quero que você feche os seus olhos e que você se imagine nesse exato momento diante do altar de Jesus. Eu quero que você nessa noite se imagine diante do